O que fazer quando ninguém aparece na Assembleia de Eleição de novo síndico? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico Belo Horizonte. Estamos aqui para iniciar mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que se inscreva no nosso canal, que acione aí o sininho para receber notificações de novos vídeos e também marque o joinha para ajudar a gente a ficar mais relevante aqui no YouTube. E se você também quiser receber as nossas edições do Jornal do Síndico, encaminhe uma mensagem para a gente no nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 98481 7642. Hoje com a gente aqui, a presença mais uma vez da advogada especializada em direito condominial, Pamela Gontijo. Tudo bem, Pamela? Seja bem-vinda aqui mais uma vez aqui ao Comorar. Mais uma vez, Márcio, obrigada pela confiança. Eu gostaria aqui de agradecer a todos os internautas do canal Comorar, que estão sempre ativos aqui nos comentários. Nós estamos com uma troca muito rica aí de conhecimento a cada vídeo, né, Márcio? E para a gente é um prazer ter uma presença feminina também aqui no canal, né? Já que assim a maioria dos nossos entrevistados são masculinos, né? E inclusive estou procurando diversificar mais, até para a gente poder ter uma diversidade maior aqui no canal. Mas então, né, condomínio tem essas situações, né, doutora Pamela? Né, até o síndico, às vezes, está ali terminando o seu mandato, aí faz o edital de convocação de assembleia para a eleição de novo síndico, aí chega na hora, cadê? Não aparece ninguém. O que fazer nessa situação? Então, é uma situação extremamente comum, né, Márcio? Inclusive, a gente conversa muito disso, assim, nos bastidores da vida em condominial. Porque a assembleia de condomínio, que para mim ela é estritamente relevante para a vida em condomínio, para o síndico ele entender como é que está ali a saúde do condomínio, não só a questão financeira, administrativa, mas é mesmo a questão da vivência entre os moradores, entre os condôminos, né? Porque muitas das situações que envolvem problemáticas do condomínio são conflitos interpessoais que muitas vezes podem ser resolvidos em um diálogo ali durante a assembleia. Só que muitos condomínios, eu não sei se é uma questão talvez já de costume ou falta de interesse ou mesmo por uma falta de incentivo por parte do síndico, eles acabam não tendo uma presença ativa, uma voz ativa nas assembleias. E aí, o que que acontece? A gente entra nessa situação, que é uma situação de que não vai absolutamente ninguém na assembleia, e aí aparecem várias dúvidas, né? Será que essa assembleia ela vai ser válida? Será que tem possibilidade de algum condômino vir impugnar? Se aparecer, por exemplo, um inquilino do nada na assembleia, ele vai ser considerado presença ou não vai? E aí a gente começa a pensar assim, vamos falar do zero? Primeiro ponto é, a assembleia de condomínio, ela tem todo um parâmetro legal a ser seguido. Não é simplesmente o síndico ir lá, né, Márcio, marcar a assembleia e deixar a Deus dará as pessoas adivinharem dessa assembleia. Tem um ritual, né? Quer dizer, tem um Tem um rito ritual. ali para ela ser considerada Exatamente. legal, né? Porque tem muita gente que Então, fala assim, né, o Pamela? Ah, não, vão reunir aqui em casa aqui e aí a gente delibera o que tem que deliberar. não é bem assim. Isso dá brecha para uma impugnação dessa assembleia, legalmente falando, na via judicial, e todas as decisões que foram tomadas ali, elas podem ser consideradas nulas, né? Então, a gente precisa seguir um trâmite legal, que inclusive, muitas vezes, o síndico, ele vai encontrar isso na convenção de condomínio. A convenção de condomínio, ela vai vir dirimindo sobre essas questões. Então, por exemplo, nessa situação que a gente está falando sobre renovação de mandato, ou melhor, nova eleição de mandato, o documento principal do condomínio, que é a convenção, muitas das vezes, ele vai vir já dirimindo sobre essa pauta e o passo a passo para essa pauta. Se não tem falando sobre ela, provavelmente essa assembleia que está acontecendo
ela aconteceu de 2 em 2 anos, porque é o tempo que o Código Civil ele prevê em caso de não previsão da convenção de condomínio ou caso de desatualização dessa convenção. Então vamos lá, vamos começar do zero. Então, você vai marcar uma assembleia de condomínio que é para falar sobre a eleição do síndico, você precisa fazer um edital de convocação específico para tal. Esse edital de convocação, ele precisa ser fixado nas áreas comuns do condomínio, né? Por quê? Porque quando a gente fala em edital de convocação para uma assembleia condominial, é estritamente relevante que tenha a publicidade. O que que é a publicidade? Que todos os condôminos, todos os moradores tomem ciência da data, do horário, da pauta daquela reunião de condomínio. E aonde que vai ser? Vai ser virtual? Vai ser presencial? Às vezes pode ser que o condômino não reside no condomínio, às vezes ele aluga o apartamento, né, a Imóvel. unidade residencial. Será que esse condomínio ele ficou sabendo dessa assembleia? Então, o síndico ele precisa tomar esse cuidado com relação à publicidade. A convenção de condomínio é uma convenção de condomínio desatualizada, que é aquela lá antiga, né, Márcio, que fala envio de carta, Edital em né? jornais. Edital em jornal. A gente sabe que isso já não é mais usual. Hoje em dia as pessoas estão mais adeptas à tecnologia, ou muitas vezes para elas é muito mais fácil tomar ciência quando elas encontram esse cartaz fixado nas áreas comuns. Então, isso é uma forma do síndico se resguardar num quesito publicidade com relação à reunião. Então, a reunião vai acontecer, sei lá, dia 1º de fevereiro. Então, 10 dias antes. Vamos supor, a gente está falando de várias posições hoje, né, Márcio? Mas vamos supor que a convenção de condomínio não dirime sobre os dias. Período. Aí a gente coloca uma média aí do que é usual dentro da prática do condomínio, 10 dias. Todo mundo ficou sabendo. Existem pessoas que manifestaram o desinteresse em ser síndico, por escrito também é algo muito interessante. Teve a assembleia e ninguém foi. Que o síndico vai fazer, Márcio? Ah, Ele pode. essa aí é é, a pergunta essa é que a eu estou pergunta. fazendo para você, né? O Isso. O que síndico que ele pode convocou, fazer? fez tudo certinho, né? Deu publicidade, né? Chegou no dia da assembleia, né? Tá lá o síndico com os papéis, tudo preparado, até um cafezinho para a turma poder ali também tomar durante a assembleia. Mas ela chega lá na primeira chamada, não aparece ninguém, espera ali, né? Que é uma coisa também que tem que ser, faz parte desse rito, né? Sim, A segunda chamada, ela fica esperando, não aparece ninguém. E aí, o ninguém. que que o síndico faz? Então, nessas situações, o que o síndico pode fazer? Existem algumas opções. Por que eu estou falando opções? Porque, legalmente falando, você não vai encontrar nenhuma previsão. Você não vai encontrar essa previsão no Código Civil, numa lei específica. Pode ser que venha na sua convenção, mas eu acredito que não, porque é uma situação assim que ninguém espera que aconteça. Então, o que o síndico ele pode fazer nessa situação? Primeiro, ele é um síndico orgânico. O que é o síndico orgânico? É o síndico morador, né, Márcio? É o síndico que é condômino, ele é proprietário. Então, se ele é condômino, se ele é proprietário, as pautas que foram colocadas ali no edital de convocação, ele pode deliberar, certo? Desde que ele seja condômino, condômino barra proprietário. Se ele achar que não é conivente naquela situação, ele deliberar sozinho para, sei lá, um condomínio de 12 unidades, que isso vai gerar um desgaste, que isso vai gerar aí um conflito, ele pode lavrar a ata, informar que não houve a presença de ninguém e que será agendada uma nova assembleia de condomínio e especificar que, na ausência de interesse ou desinteresse de absolutamente ninguém e colocar lá as opções, que podem ser, se a pessoa ela tiver interesse na sua reeleição, se colocar como uma opção e pedir para que pelo menos os condôminos eles aprovem essa pauta por escrito, já que não querem participar da assembleia, que deixe então por escrito uma declaração de que está de acordo com a reeleição, como uma forma do condômino se resguardar. Ou abrir um edital de convocação e explicar.
que a pessoa ela tem a opção de se candidatar, que dentro ali da convenção de condomínio, se ela se candidatar como síndico, ela vai ter a opção de não pagar a cota condominial ou metade da cota condominial, que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, porque é muito comum, né, Márcio? Às vezes a pessoa é proprietária não sabe nem o conteúdo da convenção de condomínio. Aí, às vezes, ela tem até vontade de ser síndico e não é porque não sabe como é que funciona. Pamela, você tocou num assunto interessante aí. Se né, o síndico, a síndica convoca essa segunda, né, assembleia, já dando as opções e tudo, né? No caso de não aparecer ninguém, você está falando que a própria pessoa pode deliberar, né? Sim, Uma pessoa, né? E no caso, assim, se esse síndico ou síndica que se prontificar, né, a um novo mandato, ela está sozinha ali fazendo assembleia. Ela pode aprovar e colocar uma remuneração sozinha ali para o seu novo mandato? não. Por quê? Porque na pauta do edital de convocação está falando só sobre a eleição de síndico. Não vem falando sobre. Não sei se você concorda comigo, mas eu Não, acho que como é um concordo assunto perfeitamente. muito específico, muito delicado. Na verdade, na minha Aliás, opinião, assim, aliás, desculpa te cortar, mas já cortando, aliás, se colocasse esse item na pauta, é bem possível que apareçam pessoas até interessadas em ser sim, síndicos nessa sim. circunstância, né? Sim, sim. Agora, se a gente entrar numa outra seara, que é do síndico profissional, que é daquela pessoa que ela trabalha somente com esse mercado de condomínio, voltado para esse condomínio, né? Ele é remunerado pela função que ele exerce ali dentro do condomínio. Para ele vai ter que fazer uma ata de assembleia de que ninguém participou e agendar uma nova assembleia. Por quê? Porque como ele não é condômino, como ele não é proprietário, ele não vai poder fazer essa deliberação da sua própria reeleição. E eu também não acho nem coerente para com a vida em condomínio, porque acaba sendo parcial. Que aí a gente entra de novo naquela esfera, né, Márcio, que a gente sempre conversa sobre a importância da imparcialidade do síndico dentro do condomínio, porque está representando a coletividade. Mas, ademais, sendo direta com relação a essa resposta, eu acredito que é muito mais interessante para o síndico, seja ele orgânico, seja ele profissional, seja ele ali, em que posição que ele estiver, que ele, pelo menos, tenha por escrito uma resposta desses moradores com relação ao desinteresse em participarem da função de síndico, né, da eleição, por escrito. Por quê? Para depois não vir um morador que é o desligado, né, que vive no mundo da lua e fala: ah, eu não fiquei sabendo, e se eu quisesse me candidatar? Vou entrar na via judicial para impugnar e anular essa assembleia. Então, sempre por escrito, comunicação, diálogo, para que essa situação ela não se exceda aí para maiores conflitos. Tá respondido? Ou você acha que não ficou muito direto? Maravilha, né? Uma dúvida só com relação a esse questionamento que eu fiz dela de pautar, né, a questão da remuneração, né, como uma das alternativas, caso a pessoa não esteja interessada em renovar o mandato, né, é de também inserir na pauta a contratação, né, O eleição de síndico síndico profissional. e contratação de síndico profissional, né? Exatamente. Exatamente. Porque se não tiver nenhum condômino que se interessa por ser síndico, ou às vezes mesmo até inquilino, morador, né, que tem muitas convenções de condomínio que abarca aí essa opção de não somente o proprietário ser síndico, se ninguém tiver o interesse, a gente vai ficar sem representante legal, não faz sentido. Então já coloca isso no edital de convocação que abarca isso de uma vez, e aí, inclusive, já trabalha com aquela questão, né, traz os orçamentos, deixam ali para as pessoas tomarem conhecimento com antecedência e então deliberar sobre a pauta. Agora, eu acho muito triste, Márcia, não sei se você concorda, eu acho muito triste uma assembleia de condomínio não ter a participação de absolutamente ninguém. É um descaso assim com o seu patrimônio Exatamente. É um que é descaso do absurdo. patrimônio, quer dizer, o bem, né, da família que está ali em jogo,
Quer dizer, a assembleia é o momento de discussão de todas as questões relativas ao condomínio, e se essas pessoas não aparecem, está mostrando realmente um descaso, uma omissão em relação ao próprio bem, né, patrimônio ali Sim, da pessoa. sim. Pamela Gontijo, advogada especializada em direito condominial, né? Muito obrigado pelos seus Eu que esclarecimentos agradeço a aqui mais uma confiança. vez. Eu que agradeço a confiança. Pessoal, internautas aqui do Comorar, deixem aqui nos comentários as dúvidas, as pontuações. Caso você não concorde com algo que foi falado por mim ou às vezes levantado pelo Márcio, deixe aqui nos comentários, Márcio, que eu acho que a troca ela é muito rica nesse sentido e nós estamos aqui para nos ajudar. Isso aí. Além de deixar seu comentário, deixe também o seu joinha, né? Aproveite, faça a sua inscrição aqui no nosso canal também. E se você quiser receber as nossas edições do Jornal do Síndico, como eu disse no início, né, mande um WhatsApp para a gente, para o número código de área 31. O telefone é o 98481 7642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com um novo vídeo para você. Até lá!